Leilani, vamos continuar falando sobre Olimpíadas, mas você sabe que hoje é o Dia Internacional do Orgasmo, sabia? Não é mesmo? É. Não tô tendo muito, não. Então, porque eu estou O tentando meu orgasmo relacionar. é cerebral. A minha energia sexual tá toda voltada para produzir novos conteúdos digitais, estudar. Então é isso, eu tô no orgasmo cerebral. Tá certo. Não, por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, bom, embora isso não dependa exatamente de um casal, mas, enfim, vamos tentar relacionar essa questão, né, atividade sexual, namoro, essas coisas todas que acontecem, inclusive durante as Olimpíadas. Teve uma atleta brasileira que ela foi banida dos jogos porque foi sair com o namorado lá, tirar uma foto lá na Torre Eiffel, mas há muitos casos, né? Por exemplo, o treinador namora a menina que treina. Isso me parece que acontece, ou namora, ou já é o marido, né? E vice-versa também. Até que ponto isso pode contribuir no desempenho de um atleta? Ou seja, ter esse aspecto emocional e afetivo de uma pessoa que você ama perto de você, torcendo por você e corrigindo seus erros também, né? Olha, é possível a gente não misturar um pouco a situação, porque ali o técnico tem que agir como técnico. Muitas vezes ele está berrando na tua orelha, ele está te corrigindo, ele está te criticando. E ali, se você tem uma relação amorosa, você leva isso para a cama. Então, esse é o problema. Assim como casais que falam, eu não quero trabalhar com meu marido, porque depois a gente volta para casa e continuamos a falar de trabalho, de dinheiro, de negócio. Então, realmente, isso pode impactar, porque é muito difícil a gente separar, racionalmente falando, as emoções tomam conta ali, às vezes você tem uma pendência, você quer levar para casa e você acaba discutindo na cama. Então, eu acredito que para uma performance, você deveria ter o seu técnico e o seu namorado separado. Unindo as duas coisas ali, vai ficar difícil você administrar e gerir tanta emoção assim no meio da adrenalina de uma competição. Tá certo. Bom, em cima disso, Leilani, também há um mito, então, já que você falou que os assuntos podem ser discutidos em quatro paredes, a performance de um atleta, ela é alterada, por exemplo, no dia anterior ou mesmo no mesmo dia em que ele faz atividade sexual? Você tem algum estudo sobre isso? Me parece que isso vem sendo desmistificado. Olha, a gente sempre ouve na história do futebol que tinha que fazer aquele concentração. Os atletas tinham que ficar ali confinados num lugar, todo mundo junto, mas a gente sabe que o Romário sempre pulava isso aí, né? E sempre fazia gol. Então, mediante a esses comportamentos, eu acho que isso daí pode ser avaliado novamente. Mas é claro que se você tiver uma noite de orgia, de não dormir, de bebida e sexo, tudo isso junto ao mesmo tempo vai contribuir para que você não tenha uma performance. Então, não é só o ato sexual, é o que acompanha o ato sexual, o que antecede ou depois, porque a pessoa, de repente, ela sai para uma noitada. Então, não é o sexo propriamente dito que vai atrapalhar a performance dessa pessoa. Mas eu acredito também que existe, lógico, um relaxamento muito maior no seu corpo após o orgasmo. E isso pode interferir no atleta em campo? Pode ser, mas eu não sei o quanto isso, mensurar o quanto isso pode prejudicar. Porque às vezes, em algumas pessoas, como cada indivíduo é único, em algumas pessoas esse nível de relaxamento pode ajudar ele a estar mais emocionalmente preparado menos ansioso. Então, realmente é uma coisa que a gente tem que estudar, a gente tem que avaliar melhor isso daí. Todos nós vibramos muito com uma conquista inédita, né, das nossas meninas da ginástica, que elas ganharam medalha de bronze. Só que você deve ter visto, teve muito perrengue, teve uma que se acidentou, quase que cortou os supercílios, a outra caiu antes e tal. Vou dizer uma coisa para você, foi difícil, a conquista foi valente, foi maravilhosa, mas para essas meninas se reerguerem do ponto de vista emocional, deve ter sido muito difícil, né, Lelani? Olha, é muita preparação, é muita disciplina, é muita pressão. E às vezes o que mais pega também é que já tem praticamente uma pessoa eleita, né? Esse ano é da fulana. Então a pessoa já tem, ela fala, então por que que eu tô aqui?
E ao mesmo assim ela tem que estar lutando, que seja o bronze ou que seja uma boa colocação. Então essas meninas não dormem, essas meninas estão com cortisol o tempo todo ali na corrente sanguínea, porque existe um estresse pré, pós, um estresse durante. Então, assim, luta e fuga, aquela reação o tempo todo de que, né, eu tô o tempo todo ter que mostrar ali minha pontuação, a minha perfeição, a minha execução perfeita dos movimentos, eu não posso errar, eu tenho que agradar meu técnico, eu tenho que agradar minha família. Muitas vezes os pais estão colocando todas as fichas naquele atleta, porque nós sabemos que muitos atletas, a condição financeira da família, muitas vezes são pessoas que apostam naquele atleta para que possam mudar um pouco o contexto da vida dessas pessoas envolvidas, a família toda. Então, essa pessoa, esse adolescente, esse adulto, ele vai tão cheio de responsabilidades para uma competição e pode haver o quê? Uma fratura por estresse, que é muito comum dentro do esporte. Porque nós estamos ali num índice altíssimo de cobranças e neurônios que estão o tempo todo ali liberando esses neurotransmissores que estão fazendo você ficar praticamente ali em estado de alerta, hipervigilante o tempo todo. Então, eu vejo que é um desgaste muito grande, Roberto, e pode colocar sim em risco. Uma queda dessa pode acabar o sonho de uma medalha e pode ter que voltar para casa e de repente uma recuperação ainda de anos, e isso pode ainda atrapalhar para o resto da vida desse atleta, para que nunca mais volte a ser uma ginasta, um atleta olímpico, porque uma lesão pode colocar o fim daquela carreira. E é um aspecto assim, né? Você está falando de, lógico, embora a medalha delas tenha vindo assim, do coletivo, cada uma teve o seu desempenho, depois esses desempenhos somados apresentaram uma nota que nos deu a medalha de bronze. No futebol, por exemplo, que é um esporte mais popular do planeta, você ganha um jogo, perde outro, ganha o jogo, empata outro e tal. Mas você se preparar por 4 anos para estar competindo em altíssimo nível contra alguém que você sabe que também tem um alto nível, por exemplo, judô. Nós vimos a natação ontem também, né? A natação é muito individual. Inclusive, Leilani, eu fiquei sabendo que, diferentemente do que a gente imagina, os nadadores, eles não são, por exemplo, unidos como são os skatistas, né? Como são essas meninas da ginástica olímpica, enfim. O nadador, em especial, ele é muito solitário, viu, Leilani? O esporte em si já é solitário. Muito solitário. Eu falo que a natação é uma coisa que eu não gosto mesmo. Por quê? Porque eu não vejo ninguém, eu tenho que ficar contando os azulejos e isso me estressa. Então, você sabe que até uma pessoa que está em depressão, a gente evita indicar uma natação, porque não tem contato social. Você abaixa a cabeça ali e vai. Onde que a gente indica a natação? Quando a pessoa trabalha com muitas pessoas e precisa de uma paz mental para ela e uma reflexão sobre ela mesma, um momento de paz, porque ela trabalha com pessoas. Então, daí ela precisa estar ali, naquele momento dela, e ali ela vai viajar. Ela vai viajar naquele meio líquido, e ali ela vai ficar concentrada nela e não nos outros. Agora, uma pessoa em depressão, botar numa piscina, afundar a cabeça e ficar aí 1 hora, 1 hora e meia nadando, aumenta esse processo antissocial e depressivo. Então, realmente, é um esporte solitário. E cada esporte tem uma tribo, você pode ver. Tem esporte que um comemora com o outro, um torce pelo outro, e é uma vibe diferente. O skatista já vem dessa vibe diferente de rua, de brincar de rua. O skate é brincadeira de criança, que depois você vai desenvolvendo isso e hoje se tornou um esporte olímpico, mas é a brincadeira de rua. Então é outra galera. Então isso tem muito a ver mesmo com essa questão tribal, essa questão qual é o público que frequenta determinados esportes, e se esse esporte se socializa ou individualiza a pessoa. Tá certo. Leilani, agora uma última pergunta relacionada a uma modalidade que tem sido polêmica. Agora, se vai acontecer ou não, tem chovido muito lá em Paris. E a polêmica do Rio Sena também, se ele estaria em condições de receber os triatletas. Pensou-se, inclusive, em fazer duas provas apenas, a de bicicleta e a de corrida, o que não justificaria a competição.
Vamos falar sobre triatletas. Eles têm, obviamente, um excelente condicionamento físico, porque eles pedalam, eles correm, eles nadam. E aí, num clima altamente competitivo, que você vê o outro do seu lado o tempo todo ali, né, Eliane? É extremamente competitivo. Eu falo que isso é. Eu sempre falei que esporte não é saúde, né, Roberto? E quando eu falo isso, tem gente que assusta, porque eu sou uma educadora física. Mas eu falo, gente, isso aí não é pra gente normal, não. Você tem que ser um pouco doido mesmo. Porque você muitas vezes coloca em risco a tua própria saúde. Por mais que você tenha uma equipe multidisciplinar te atendendo. A gente sabe. A gente sabe o quanto isso tem que ser muito rígido para chegar naquele milésimo de segundo, é aquela competição, é aquela. Então eu falo assim, eu gosto do movimento para sentir o movimento e me divertir nesse processo e me movimentar também com o fim para a saúde, não para a competição. Então, quando a gente bota a competição no meio disso, estraga o movimento, eu falo. Vocês estragaram o que é prazeroso, porque daí já passa do ponto. Daí já começa a gerar um estresse tão grande que aquilo já não vai mais me trazer benefício. Mas existem pessoas que são extremamente competitivas e elas querem estar nesse meio competitivo, elas querem ali performar o seu nível maior do atleta, né? No caso aí, o triatleta. Então, ali ele é correr, nadar e pedalar. São três atividades específicas que você tem que dominar as três. Existe um treinamento específico para os três. Eu falo que natação, então, é respiração totalmente diferente. Então, eu falo que demanda realmente uma disciplina muito grande. E no meu caso, eu falo, não, eu quero me divertir no processo. Então, faria sim, mas não nível competitivo, porque eu sei o quanto demanda isso de um esforço físico e mental. E essa competição aí não tem como você não estar estressado a prova inteira, não tem como você se divertir. Você está competindo, é outra emoção envolvida nesse jogo. Nós vamos falar de clímax agora, né? Porque a gente percebe em muitos atletas, quando eles chegam no final de uma competição, eles atingem o clímax da alegria ou da tristeza, né? E muita gente fala o seguinte, fala, muitas vezes na derrota a gente tira a próxima vitória, porque você aprende com a derrota. Aprende nada, né? O sujeito fica baqueado a beça, né? Que aprende? Eu quero ouro. Aquela coisa, ganhei o bronze, ai que legal. Eu falei, não, minha filha, eu trabalhei a vida inteira aqui, foi anos de dedicação, eu quero ouro. Então, assim, ai, mas se conforte com isso, não existe, não existe. Por isso que eu tô falando, na competição não existe isso. É diferente como as brincadeiras de criança que, ai, quem ganhou? Todo mundo ganhou, todo mundo leva o ouro, para que todo mundo volte para casa feliz e sorridente. Mas na vida adulta, tem aquele que chegou em primeiro, tem quem chegou em segundo, e muitas vezes até foi assim injusto, né? Muitas vezes acontece ali situações que o ouro não foi tão justo assim e fica aquela divergência de opinião. Então, isso realmente estressa, isso baqueia sim, isso interfere em outros aspectos da vida dessa pessoa, isso abala a autoestima, isso derruba a sua autoconfiança, isso coloca em dúvida o que eu estou fazendo aqui. Esse é o problema. Pô, lutei, 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 principalmente se ele vai com uma certeza de que tá ganho isso. Porque ele fala, eu cheguei no meu limite máximo. Não tenho mais o que oferecer. É uma vida treinando esse movimento. Como que eu vou melhorar isso, né? Então, quantos anos vou precisar para atingir essa excelência? Então, realmente cai uma frustração, porque é muita dedicação, Roberto. É muita dedicação e desde criança é uma vida tolhida de muitas coisas. Muitas crianças deixam até de ser crianças. Então é impactante tudo isso. Por isso que eu falo, respeitem os seus filhos. Se eles realmente querem tomar essa decisão, tem que partir deles, mas tem que ter o bom senso dos pais, para que a criança possa ter infância. Porque é um caminho a ser trilhado por anos de aperfeiçoamento e de muita disciplina. E cuidado para que você não coloque esse sonho que era teu como uma responsabilidade para o teu filho no futuro, porque isso vai gerar um estresse muito grande e pode gerar uma decepção futura. E isso é preocupante, podendo até causar uma depressão na vida adulta. Muitíssimo obrigado mais uma vez, parabéns aí pelas suas recentes conquistas aí, pelos cursos, pela palestra que você está preparando. Semana que vem a gente volta a falar sobre Olimpíadas, até porque teremos as disputas do atletismo, né? São disputas clássicas também nas Olimpíadas, o atletismo, né, Leilani?
Sim, continua, a Olimpíada continua. Estamos aqui assistindo, prestigiando e vamos ver o que que vai dar aí. Mas estamos na torcida, porque é bonito, é um evento muito bonito, é um espetáculo, né, Roberto? É um espetáculo e ali eu tenho um olhar bem crítico, mas também um olhar na questão a questão emocional, que é o que me chama muita atenção. Então, enquanto eu estou vendo toda essa performance, eu também estou vendo o movimento corporal, eu estou vendo os bastidores, eu estou vendo como aquele técnico está tratando determinado atleta. Eu gosto de ver os bastidores da Olimpíada, porque esse ambiente tem que ser, não pode ser hostil para os nossos atletas, ele tem que ser um ambiente competitivo, porém muito saudável.